Boa tarde, Lu. Boa tarde. Nós estamos aqui ativando o podcast do FADU e eu sou o professor tutor, Alexandre do Carmo, sou o professor tutor do pessoal do terceiro B. Então aqui tem a Gi, que é do terceiro B, o senhor Cauã. Então a gente está voltando a ativar o podcast da escola. A gente sabe que já tem um podcast, que é o Pod FADU, mas ele está muito tempo parado, então a gente está com a nossa tutoria aqui tentando reativar o podcast para trazer para vocês notícias sobre a educação, sobre os trabalhos que a gente tem feito na nossa escola, tudo que está acontecendo aqui, as boas práticas que os professores têm desenvolvido, os alunos. Então a gente, por mérito, a gente tem uma diretora que está representando a nossa escola, que começou esse ano, a diretora maravilhosa, e a gente escolheu ela como a primeira entrevistada. Então, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pod FADU. É um espaço para a gente falar um pouco sobre educação, projetos, histórias e tudo aquilo que a nossa escola, a nossa comunidade escolar tem feito tão especial. Então a gente está gravando aqui diretamente da sala da diretoria, uma grande honra, né? Tá aqui com a nossa diretora Luciana Tamamoto. Então a gente agradece, né? Você ter encontrado a gente aqui, aceitado, né? Responder as nossas perguntinhas. E aí eu vou passar para os nossos dois entrevistados daqui para frente, que eles vão fazer as perguntas para a nossa diretora Luciana Tamamoto. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, dizer que é uma honra, primeiro, ser diretora dessa escola, com esses alunos que são maravilhosos. E segundo, ser entrevistados por vocês, né? Alunos da terceira série, que estão aí se preparando para a saída para o mercado do trabalho, para o mundo do trabalho. Então, é uma honra ter essa conversa com vocês hoje. Obrigada, professor Alexandre, pelo convite. Eu que agradeço. Então, a gente, para começar aqui, a primeira pergunta, a gente quer saber quem é a Lu, tipo assim, quem é a Luciana? Quem é a Luciana? Bom, a Luciana ela era uma menina, filha da Luci, irmã da Carolina, que veio do Paraná com 14 anos. Novinha. E aí eu vim cheia de sonhos. Sempre fui criada pela minha mãe, pela minha avó, com muito orgulho. E eu vim cheia de sonhos, imaginando tudo o que seria. Mas não muito diferente da nossa realidade. Eu tive que começar a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Trabalhava de auxiliar de trabalhos gerais. E a gente precisa trabalhar e precisa estudar. E eu sempre vi a minha mãe também trabalhando e cresci nesse meio. Quando eu tinha 17 anos, eu terminei o ensino médio e aí eu falei, e agora, né? O que eu vou fazer? E agora? Quando eu me vi prestando vestibular, porque naquela época a gente não tinha as oportunidades que vocês têm hoje. Lá naquela época a gente precisava fazer faculdade, ou era uma faculdade pública, muito concorrida, ou era uma faculdade particular, muito cara. Então, era ou você estudava para passar numa universidade pública, ou você tinha que pagar. Eu não consegui passar na universidade pública, e aí eu trabalhava e pagava a minha faculdade. Comecei a fazer licenciatura em Química. Aí eu tive que parar, porque, como eu falei para vocês, era muito caro. Então, parei. Em determinado momento, eu casei, porque a gente pensa, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu vou casar, né? Vou parar de estudar e vou casar. E eu ter casado foi o impulso que eu precisava para eu terminar meus estudos. Eu tive 2 filhas, tenho, 2 filhas, e voltei a estudar depois que as crianças tinham nascido. E foram tempos bem, bem duros, porque daí eu estudava, eu trabalhava durante o dia, eu dava aula como eventual durante o dia, e eu ia para a faculdade à noite para eu poder terminar minha faculdade. Com a ajuda do meu marido, com a ajuda da minha mãe, da minha avó, eu terminei a minha faculdade, elas ajudavam com as crianças, cada um ajudava do jeito que podia. Eu terminei a minha faculdade, depois eu fiz uma pós-graduação pela Unesp, que já era uma universidade pública. Depois eu fiz um mestrado
em políticas públicas, trabalhei na diretoria de ensino, aprendi muito e resolvi voltar para a escola. E hoje eu estou aqui como diretora, uma coisa que eu nunca tinha imaginado ser, e hoje eu estou aqui, tendo o privilégio de conviver com vocês. Deve ser gratificante, né? Aí de onde você veio e tá agora onde você está. É gratificante, é gratificante. É você olhar para trás e ver que o estudo vale a pena, né? É você acreditar que aquele caminho que você trilha, ele pode ter diversas pedras, mas você consegue ir pulando as pedras, ir driblando. Não é fácil, não é fácil, mas ele é possível. Diante de tudo isso, como você se sente passando mais tempo com seus alunos, com as crianças, do que com a sua própria família? Você gosta Porque bastante tem isso, da sua né? família, né? E como você se sente agora? Então, hoje em dia, agora, neste momento, as minhas filhas já estão grandes, já estão formadas também, e elas têm a vida delas, elas estão trilhando o caminho delas. Então, todo o ensinamento que eu dei para elas em relação à importância do estudo, eu já dei, já foi dado. Agora eu tenho a oportunidade de dar, olha para quantos. Só aqui, quase 400, né? Então, é por isso que a gente pega tanto no pé, a gente fala tanto da importância de se estudar. Eu tenho um exemplo vivo em casa, que dá certo, vale a pena. É difícil, mas vale a pena. Então, agora, né, como assim, a senhora explicou, né, tudo certinho, como foi sua trajetória, me fala uma frase que marcou a sua vida, assim, uma frase que você vai levar pro resto da sua vida. Ai, uma frase? Só uma? Pode ser, né? Ai, eu não tenho frases, mas eu tenho momentos, sabe? Por exemplo, quando a minha mãe sempre falou que acreditava em mim, sabe? A minha avó sempre falou, o estudo é o mais importante de tudo. E elas sempre falaram, nós faremos de tudo para que vocês estudem, né? Eu e minha irmã. Então, eu levo isso com muita força e eu tentei passar isso para as minhas filhas, acredito que eu tenha conseguido, porque eu tenho 2 filhas que já se formaram também, e é isso, de uma pessoa que te ama tanto, acreditar em você, sabe, depositar aquela esperança em você, e aí passa o tempo e você fala, poxa vida, eu consegui. É isso. Né? Lá tempos atrás, você imaginava que você chegaria a uma diretoria de uma escola? Não. Como foi sua chegada aqui? Nossa, não imaginava. Na verdade, eu nem tinha essa pretensão. Eu sempre gostei muito da parte pedagógica, da parte dos dados, da parte dos números, elaboração de aula, provas, questões, tabulação de dados. Eu sou de exatas, eu sou totalmente de exatas, que nem o professor Alexandre. Então, eu sou dos números. E eu nunca imaginei que estaria num trabalho que fosse mais burocrático. Hoje em dia, né, diante do cenário que nós temos, eu percebo que a direção, ela se transformou nessa gestão de dados. Então, eu preciso analisar, eu preciso saber quantas frequências você tem, quantas faltas, né, você tem, qual é a sua nota, qual é o seu rendimento. Então, está associado à matemática, mas eu nunca tinha tido a pretensão de ser diretora. Mas quando eu cheguei aqui nessa escola, eu fui tão bem recebida, os alunos foram tão acolhedores comigo, professores e tudo mais, que eu falei, eu não quero sair daqui. E quando surgiu a oportunidade de pleitear a vaga, eu falei, por que não? Vou tentar. Tentei. Consegui. Como é cuidar de 14 salas? É uma escola pequena, né? Bastantes alunos, muitos problemas. É um desafio. É um desafio, porque os alunos são teimosos, né? Os alunos são teimosos, né? Mas é um desafio gratificante, porque
na maioria das situações, a gente vê o crescimento de vocês. A gente vê a evolução de vocês. A gente enxerga a confiança que vocês têm no nosso trabalho. E eu fico muito feliz que a família consegue enxergar essa confiança na gente também. Então, eu recebo relatos de mães, de responsáveis que mandam mensagem dizendo que o filho está na escola, que eles confiam confiam de deixar a criança na escola. Então, nesse ponto, é um desafio, mas é gratificante também. E outra, eu pergunto para vocês, né, devolvendo a pergunta, o que não é um desafio? E qual é o trabalho que existiria hoje que não teria um desafio? Nada. Né? Você falou que foi um desafio aí, né? Para cuidar de 14 salas. Tipo assim, que gênero você escolheria para... Se a escola fosse um filme, qual gênero você escolheria? Qual gênero? Ação, né, gente? Ação. Todo dia um flash. Cada dia acontece alguma coisa. Eu comentei com meu marido, eu falei para ele que eu vou começar a escrever um diário. E daí, depois de, sei lá, 1 ano, 3 anos, 5 anos, eu vou escrever um livro. Porque todos os dias acontece alguma coisa. Então, eu não sei, né, se seria um livro de contos, de fábulas, mas daria um livro. Eu acho que dependendo do tempo que a gente escreva aí, dá um livro. O livro que marcou a sua vida? O Diário de Ana Maria. Foi um livro que marcou a minha vida. Foi um livro que eu ganhei de uma pessoa muito especial. E ele era realmente o diário de uma adolescente. Quando eu li, eu era adolescente. Quando as minhas filhas estavam na adolescência, eu procurei esse livro para comprar, para dar para elas de presente, porque elas sempre gostaram de ler, mas eu não encontrei. Mas foi um livro que marcou muito a minha infância para a adolescência, e ele era realmente um diário. E era uma adolescente que sofria as angústias que eu sofria enquanto adolescente, que tinha os medos, que tinha os anseios. Era realmente um diário. Naquela época, quando eu era adolescente, vocês não vão acreditar, mas não tinha internet, né? Não tinha internet. Aí a gente lia muito. Então, esse foi o livro que mais me marcou, foi o Diário de Ana Maria. E agora, senhora, na diretoria, você tem algum projeto em mente? Como você quer fazer? Temos muitos projetos, muitas ideias. Temos projetos de alavancar os índices desses alunos, de sugar todo o potencial que vocês têm aí no desempenho nas avaliações, aumentar o índice de aprovações nas universidades. Tenho projetos de melhoria para a escola, tenho projetos de aulas diferenciadas, mas para tudo isso a gente precisa de tempo, né, para formação de vocês, tempo para amadurecimento de vocês, dos professores e tudo mais. Projetos a gente tem muitos, e se vocês tiverem, a gente aceita também as propostas. Deixou aí, ó, tá aberta para... Aberta a proposta. Perfeito. E, tipo assim, a senhora agora na gestão, o que os alunos e os professores e funcionários podem esperar de você? Eles podem esperar uma gestão, primeiro, democrática, porque eu sempre ouço o outro. Não teve nenhum aluno que entrou aqui que eu não tenha ouvido o que ele tem para falar, assim como os professores. Sempre deixei a porta aberta para eles, enquanto coordenadora, enquanto diretora, a porta está aberta para que eles venham para a gente falar, para a gente conversar. É uma gestão participativa, porque eu estou na secretaria, eu estou na sala de aula, eu estou na coordenação. Eu entendo que cada um tem a sua função, mas penso que é importante que eu saiba como está andando cada pedaço da escola, porque nós somos um todo. Apesar de sermos setores diferentes, nós somos um todo. Isso, basicamente. Qual é a importância da biblioteca para a escola? A importância?
é o desenvolvimento da competência leitora e escritora. Alunos que leem mais, escrevem melhor, falam melhor, pensam melhor, desenvolvem aí o seu cognitivo, o raciocínio, não só a escrita, né, mas em outras áreas também. Como que um aluno vai entender uma interpretação matemática se ele não entende uma história da língua portuguesa? Então, nesse sentido, a biblioteca é extremamente importante. A senhora pretende expandir a biblioteca, não só a biblioteca, como outros lugares também? Então, isso não depende só de mim, porque existem algumas normativas que precisam ser cumpridas para isso. Eu não posso aqui fazer o que eu quero. Eu sigo a regulamentação da Secretaria da Educação e se eles falarem que pode, eu faço. Se eles falarem que não pode, eu não faço. É assim que funciona. Para encerrar aqui, que mensagem você gostaria de deixar para os seus alunos e professores? Gostaria de deixar uma mensagem dizendo que vocês podem o que vocês quiserem, que todo o potencial de vocês pode ser explorado aqui na escola, que vocês têm professores excelentes e que vocês devem absorver todo esse aprendizado que vocês não vão... Hoje vocês não sabem onde vocês vão usar, mas eles servirão para a vida toda. Tenho a mensagem de que imaginem um mundo grande, imaginem um mundo enorme. Onde vocês quiserem, vocês vão poder chegar. Quem vai levar vocês é o esforço de vocês, que começa pelo estudo. A gente agradece muito. Calma aí. As perguntas. Qual é a sala favorita da senhora? Pode falar com a terceira B. Quem falou terceira B aí? São todas, não tem uma sala favorita. A gente sabe que a gente... Todas as salas têm alunos excelentes, todas as salas têm alunos com um potencial enorme. Assim, é isso, né? Eu vou ter que falar que é dos professores, né? Senão eu vou deixar o professor chateado. Entendeu? Mas é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Nós te agradecemos. Agora, para encerrar, a gente gostaria de agradecer muito a sua participação. Foi muito importante para a gente, como está começando agora com o podcast, logo com você, que é uma pessoa muito importante. E muito obrigado por acolher a gente todos aqui. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui. Vocês sabem disso, eu não preciso dizer. Eu que agradeço o convite, para mim foi uma honra. E vamos aos próximos agora. Quero ver esse podcast bombar. Olha mais um projeto aí. A gente está falando direto aqui da Escola Estadual PEI Doutora Anis Fadul, da região de Suzano, bairro de Palmeiras, com a diretora Luciana Tamamoto. Estamos retomando o podcast com os entrevistadores aqui, ó, top de linha, os alunos da escola. Tá todo mundo aqui acompanhando, a gente agradece todo mundo e aguardem os próximos episódios. Pod Fadul na área. Nós.